bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está nos vendo, né? E hoje, né, com a graça do Senhor, hoje iremos falar da família católica, né? Da família católica. E eu tenho, assim, um grande prazer em falar para todos nós, né? Que, com muita alegria, né? Que o nosso Deus, Ele não só tem um plano para cada um de nós, né? E às vezes, muitas vezes não percebemos isso, mas Ele teve um plano espetacular, na qual Ele colocou plenamente seu amor, o seu carinho, o seu desejo, na qual instituiu a família, né? Então, assim, olha como Deus assim é maravilhoso, né? E às vezes nós não percebemos o que está à nossa volta, né? Então, se você parar e olhar para o lado, você vai ver o seu pai, você vai ver sua mãe, você vai ver seu irmão, você vai ver sua esposa, seu marido, você vai ver a sua família, que o Senhor Jesus instituiu. Porque a gente precisa perceber que o Senhor, Ele desde o princípio, Ele vem derramando um amor nessa instituição da família, vem derramando desde sempre esse amor sobre as nossas famílias. E às vezes a gente precisa tomar posse disso, consciência disso e deixar o Senhor falar na nossa família, deixar o Senhor entrar na nossa família, deixar o Senhor agir na nossa família, no nosso lar, né? Então, assim, eu estava lendo, né, estudando sobre isso, sobre esse tema que estamos falando aqui hoje, e eu procurei, assim, não buscar muitas coisas rebuscadas, mas trabalhar com o coração, né? E quando a gente fala de família, quando a gente fala de Deus, quando fala desse amor que Deus tem com a família, a gente precisa falar um pouco que vem dentro do nosso coração, né? Daquilo que o Senhor criou pra gente, deu pra gente, né? O Senhor deu para cada um de nós, né, uma esposa, deu para cada um de nós um esposo, deu um filho ou uma filha, né? E a gente vê também dos nossos pais, né? Que dedicou tanta sua vida para nos criar, não é verdade? Então a gente precisa ter essa consciência, orar pela nossa família, né? Orar pelos nossos pais, pelos nossos filhos, como estávamos fazendo aqui antes de iniciar essa aula. Nós estávamos rezando o terço, né? Pedindo por você, por nós, pelos enfermos, por todas as famílias, né, do mundo todo, né? E assim, Deus criou, em primeiro plano, Deus criou o homem, né? Deus criou o homem e também criou a mulher. Então, a união do homem com a mulher, né, Deus instituiu o sacramento do matrimônio. Então, o homem se casa com a mulher, né? E aí passa a ser uma única carne, né? E se amam. E aí vem os filhos, né? Então a união do homem com a mulher que causa, né, o matrimônio, né? Essa união indissolúvel e gera os filhos é igual família. Então isso que é a família, essa instituição por Deus, né, que une o homem e a mulher e tem os filhos, né? E aí né, aí acontece um milagre extraordinário, né, que acontece com a mulher, né? Porque a mulher é a única que pode gerar a vida, que dá essa vida. Então, quando o homem une o homem e a mulher através do matrimônio, eles se amam e a mulher, né, é a única que, como já falei, pode gerar vida. Eu não sei como explicar, mas
sabe, Deus ele vai lá e ele faz brotar uma vida dentro do útero da mulher e acontece esse milagre, né? Esse milagre que não só é um nascimento de uma vida, mas também ali temos a alma, minha alma, e às vezes, né, falando assim, como posso dizer, que a alma assim é muito importante, né? Então ali a mulher gera a matéria, mas também está gerando uma alma. Ali está se desenvolvendo, né? A alma, a matéria, a personalidade. Então desde esse princípio, né? Vai gerando esse amor, né? Através desse milagre de Deus. Isso podemos também ver, eu não vou ler, mas quem quiser depois pesquisar, temos isso também no Catecismo na Igreja Católica, no parágrafo 2207, tá bom? E aí, essa instituição da família também podemos encontrar no Catecismo, no parágrafo 2203 e no parágrafo 2202, tá bom? A família, né, como todos nós sabemos, é a célula da sociedade, né? Então a família ela causa esse impacto na sociedade, né? A família é, vamos dizer, defensora da moral, da moralidade, nessa célula da sociedade. Não por isso que nós vemos, né, os planos, podemos observar os planos do maligno que vem de séculos e séculos atrás, querendo, não só atacando diretamente e indiretamente a família, mas querendo destruir a família, né? Essa instituição de Deus, né? Como podemos citar aqui como o marxismo, os marxistas, os comunistas, os socialistas, etc, etc e tal, que vem, né? Agora recentemente, o novo plano deles é a palavra gênero, né? Que é uma nova forma deles destruírem a família. Então a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. E termos coragem. Coragem, meus irmãos, coragem. Porque o mal é inferior a Deus. E a nossa família está com Deus. Então temos que ter coragem, porque nós venceremos com Deus. E em nome de Deus, né? Porque Ele está no comando. Então precisamos orar bastante para que esse mal não destrua a nossa família, né? Então, assim, com o nascimento dos filhos, né, existe a responsabilidade dos pais para educá-los, né? De educá-los na moral, né? E também educá-los na parte espiritual. Às vezes tem pais que esquecem, né? Acha que tem que educar só na moral e esquece da parte espiritual, ou esquece das duas, né? Então é importantíssimo educar seu filho, né, para a moral e para a espiritualidade. Então precisamos dar Cristo sim para os nossos filhos. Dar Cristo sim para os nossos filhos, né? Estou me lembrando de um caso aqui agora, de um pai que uma vez falou comigo, né? E uma triste forma de se expressar dele. E eu falei, mas você não leva seus filhos para a igreja? E ele falou, não, eu prefiro não levar, e quando eles crescerem, que eles que resolvam o que quer fazer, para qual igreja ir, se vai ser de Deus ou não, eles que vão escolher, né? E isso é errado, né? Porque, né, como Deus falou, né? Jesus falou, vinde a minhas criancinhas,
né? Então, assim, vamos ser cobrados. E precisamos dar Cristo Jesus aos nossos filhos desde sempre. Desde que nasce, até desde a barriga da mãe. Quando o pai está alisando a barriguinha da mãe ali, já está fazendo uma oração, já está dando carinho, já está falando Papai do céu, Mamãe do céu, Nossa Senhora, proteja meu filho, minha filha. Então, é desde sempre. Porque como que a criança, né, ou depois um adolescente, ou um jovem, um adulto, vai amar aquilo que não conhece? Não é mais difícil? Então, é necessário que a gente dê Cristo para ele, né? Demonstre, leve isso para ele, né? Como a gente faz, a gente vai para a igreja, mostra ali, é Papai do céu e tal, ora junto e tá com o filho no ombro, o filho está sentado no banco. Então isso é muito importante, né? E importante também essa participação da família junto na missa, né? Fora os outros eventos, mas principalmente na missa, porque teve um período na minha vida, para quem não sabe, eu sou músico católico, né? Eu tenho essa missão de evangelizar através da música, mas teve um período, graças a Deus, eu tive a oportunidade de nascer dentro da igreja católica, né? Graças aos meus pais, meus avós, mas teve um período na minha vida, já casado, que eu quase estava morando dentro da igreja, né? Porque eu saí pegando tantos compromissos, né? Tantos compromissos e tal, e as pessoas vão requerendo, pô, me ajuda aqui, me ajuda ali, blá, 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 blá. Então, eu fiquei tantas vezes, assim, com tantos compromissos, e tocando de domingo a domingo, e até mesmo um padre me orientou, não tem como dar sim para tudo. Você precisa também cuidar da sua família, né? Precisa cuidar da sua família. A gente também precisa ter um tempo para a nossa família. A gente precisa também ir para a missa, não só para cantar, mas a gente precisa ter os nossos domingos também para sentar no banco com a nossa família. Rezarmos juntos, né? Tá no banco, tá abraçado, vai comungar, vai a família junto comungar. Então, assim, precisamos disso. Porque senão, gente, a gente vai se enfraquecendo, vai ficando mais ou menos. Isso não é legal. Isso não é legal. A gente, principalmente nós homens, não podemos deixar a nossas esposas carregar sozinha a cruz, né? Porque, por exemplo, na minha família, a minha coluna é minha esposa. Ela que é minha intercessora, né? Então, assim, poxa, eu não posso deixar tudo para ela, né? Eu tenho que rezar por ela também. Então, é um rezando pelo outro, né? Então, vamos seguir. Então, com relação à educação do filho, né? Aí temos que ensinar também a questão da obediência, né? Porque temos o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Então, é questão de ensinamento, de ensinar. Então, assim, temos isso claramente em Provérbios 6, de 20 a 23, né? Eu vou até ler aqui para vocês. Vamos lá, Provérbios 6, de 20 a 23. Guarda, filho meu, os preceitos de teu pai, não desprezes o ensinamento de tua mãe, traze-os constantemente ligados ao teu coração e presos ao teu pescoço. Eles te servirão de guia ao caminhares, de guarda ao dormires e falarão contigo ao despertares. Porque o preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz. A correção e a disciplina são o caminho da vida. Então, essa importância de ensinarmos nossos filhos, né? A obediência, a moral, a espiritualidade, né? Porque uma hora eles vão crescer, né? E esse ensinamento desde o início vai ter esse reflexo dele honrar o pai e a mãe,
dele ser obediente, dele cuidar de nós quando estivermos idosos, né? Então é isso. A família, vamos lá. Aí também tem uma situação com relação à família. A família, ela também ela é chamada a evangelizar, né? A família, ela é chamada por Deus a ser missionária, né? Então, muitas vezes a gente participa de movimentos com a família, como temos SC, né, Encontro de Casais com Cristo, e outros na igreja, ou até mesmo a família participa no Ministério de Música, ou no grupo de leitores, não importa, né? E também evangelizando outras famílias. Mas tem um porém. Nós precisamos ser família missionária, mas a gente também precisa tentar ter um lar equilibrado. Já pensou se na minha casa é griteiro o dia inteiro, é discórdia, é briga, é tacando coisa no chão. Então, assim, precisamos ter uma família que ore, tenha algum momento de oração dentro de casa. Precisamos que a família tenha um equilíbrio, né? A questão de um tratar o outro bem, respeitar, né? O homem saber, né, que reconhecer o que a esposa está fazendo dentro de casa, a mulher também reconhecer também o que o homem está fazendo dentro de casa, ou ambos às vezes trabalham fora e tudo mais. Então o lar da família, né, e tem que ter esse equilíbrio, né? Porque assim, com esse equilíbrio vai ser muito mais fácil, porque Deus está habitando na sua casa, dentro do seu lar, né? Então se imagine quando você for evangelizar, né? Então você vai evangelizar também, vai ser um reflexo da sua casa, até mesmo para os nossos filhos, porque os pais são um reflexo para os filhos, né? Então se eu sou um pai descontrolado, eu estou sendo um reflexo ruim para o meu filho, né? Então é preciso que a família pense e tenha esse cuidado, né, dentro do lar. Vamos lá. Agora a gente vai passar para um segundo ponto, que é sobre o modelo de família. Então eu preciso ler aqui para vocês Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 2221, 2223 e 2226, primeira parte. Eu não vou ler ele todos, vou pegar só a frase principal do texto, tá bom? Vamos ver o que fala aqui. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Foi o que a gente falou anteriormente. Vamos lá. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade, para o bem comum de seus membros e da sociedade. A família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. A família cristã é evangelizadora e missionária. Então, foi o que eu falei anteriormente. O Catecismo ele está dizendo aqui para você. Deus está dizendo: sua família precisa ser uma família missionária. Não importa onde, né? Principalmente dentro de casa, mas na casa dos parentes, em algum conhecido, na igreja, no trabalho, é convocada por Deus a ser família missionária. Então, e temos assim família, e temos um modelo de família
que todos nós sabemos, né? A Sagrada Família, por exemplo. José, Maria, Jesus, né? E tem eu acho que para mim é o maior exemplo que tem, né? De pai, né? De um pai e marido, sabe, responsável e que acreditou nos planos de Deus, né? E Nossa Senhora, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, poxa, a nossa igreja ela podia ser, nossa igreja católica podia investir mais na questão de filmes, né? Eu já comentei isso, porque, mas tentar, cara, você consegue imaginar um filme assim falando da família de Jesus, falando de Maria acariciando Jesus na barriga dela, e Jesus quando criancinha, caminhando, e ela ensinando isso para ele, sabe? Esse convívio do Jesus na carpintaria, e ele vendo o pai dele trabalhando com a madeira, serrando, martelando, e ele querendo aprender e tal, ele brincando com um carrinho, porque provavelmente José fazia um carrinho ou um cavalinho para ele, carrinho naquela época não existia, mas um cavalinho, uma carroça, uma roda, aquele brinquedinho daquela época. Então, assim, eu acho que são pequenos detalhes que servem para o nosso enriquecimento, né? Porque às vezes a gente se preocupa em dar tantas coisas assim caras para os nossos filhos, mas não há problema em dar coisas caras para os nossos filhos, né? Mas nós temos que ter a preocupação de ensinar para eles valorizar aquilo que eles estão ganhando, a valorizar aquilo que eles têm, né? Então, se for preciso, a gente chama atenção, se for preciso, a gente deixa ela assim, aquele objeto, mas é importante que nossos filhos aprendam a dar esse valor, né? E também Santa Teresinha, né? Que teve uma família que é mais que exemplo também, uma família orante, uma família de fé, que vive sempre, vem transbordando essa fé. É a família de santos, entende? Então, é uma família que precisamos se espelhar, ler mais sobre Santa Teresinha, ler mais sobre a família de Santa Teresinha. E o nosso instituto vem tendo aulas falando de Santa Teresinha, falando da família de Santa Teresinha. São coisas riquíssimas que a gente está aprendendo através das aulas, né, de Santa Teresinha. Tivemos aulas com o nosso irmão Max. Então, às vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? A gente vai aprendendo a cada dia, né, aos poucos, sobre Santa Teresinha. E que, assim, esse modelo que Deus criou para a nossa família católica, né, como de exemplo da Sagrada Família de Santa Teresinha também, é totalmente diferente dos tempos modernos. Essa família que querem enfiar na nossa goela abaixo, né, por esses que querem destruir a família, né, eles querem que a nossa família seja uma família desse tempo moderno que não tem nada a ver com a família que Deus quis para nós. Não é verdade? Então, querendo enfiar essas ideologias que só destroem as famílias, né? E hoje vemos que está sendo muito influenciada a questão das escolas, através de... hoje os vícios estão sendo tudo liberados, vícios de drogas, de bebida, de fumos, etc. e tal. Então, a mídia investindo pesado, né, nesse desvio, nessa destruição da família, nessa questão de influenciar as crianças desde pequeno a distorcer, a não crer mais na nossa família, a levar eles para a desobediência de Deus, né? Essa que é a pura verdade, né? Então, assim, o que a gente pode estar falando sobre a questão dos filhos, né? Principalmente a questão de vigiar. Precisamos vigiar nossos filhos, porque nossos filhos estão sendo atacados pelo mundo. Então precisamos vigiar e proteger. Temos que vigiar e proteger. Infelizmente, até se for necessário, pegar o celular, dar uma olhada, ver o que está se vendo, com quem está conversando,
tentar ver mais ou menos as amizades. Temos que vigiar, né? Vigiar orando, participando das missas, buscando Jesus Cristo, e vigiar, né, os nossos filhos para protegê-los o máximo que podemos, né? Que nem sempre estaremos com nossos filhos, né? O filho está estudando, a gente não está lá na escola, então a gente está vigiando, orando, né? E que é totalmente ao contrário de agressão, né? Vigiar, proteger, corrigir é totalmente ao contrário de agredir, né? De espancar, e também totalmente ao contrário que agressão é totalmente ao contrário de um castigo, de uma correção, porque precisamos sim corrigir e castigar nossos filhos. Fez uma coisa errada, deixa de castigo, corrija, dá uma primeira advertência, dá uma segunda, fica sem televisão, isso faz com que as crianças cresçam e aprendam, porque o mundo lá fora não está fácil. Então eles precisam de aprender a receber sim, receber não. Estava agora há pouco, antes da aula lá na rua, aguardando ser aberto lá a igreja, né? E tem uma escola em frente. Tava um carro parado e escutando, né? Umas crianças que parece que tá num hospício. A professora a aula inteira gritando. E as crianças parece que estavam num recreio. Gente, como é que é isso? E a obediência, e o respeito, e a correção? Porque já estão ouvindo de casa sem essa correção. Porque o primeiro a educar é a família. O primeiro a catequizar tem que ser a família. A gente não pode esperar pelos outros. Negativo, não podemos, né? E precisamos dar o alimento para nossos filhos, né? Que é a doutrina da Igreja Católica, a verdadeira doutrina que Cristo, né, nos ensina, né? E também os pais ser esse espelho, como eu falei, né? E valorizar, né? Valorizar nossos filhos. Também, às vezes, precisamos... É mais fácil corrigir do que elogiar, né? Então, a gente precisa ficar atento também nas questões que precisamos também elogiar, né? Porque, às vezes, é um filho ou uma filha que está se esforçando na escola, tira uma nota boa, né? Consegue alcançar algum objetivo. Então, a gente precisa elogiar, né? Seu cabelo tá bonito, você fez um arroz muito gostoso. Então é necessário, porque isso encoraja, isso eleva, né, a criança, os filhos, além de se sentir melhor, a tentar aprender mais e ser melhor, né? E quando a gente fala de dar Cristo para nossos filhos, né, principalmente a questão do batismo, principalmente dar o batismo para ele se tornar filho de Deus, em primeiro lugar, batizar nossos filhos, não esperar como nossos irmãos separados fazem, né? Deixar ficar grandes para batizar, né? Não, dar Cristo quando nasce, passa a ser filho de Deus. Então tem que ser de imediato. A gente não podemos deixar para dar Deus depois. Não. É ontem, é hoje, né? A questão do batismo. E depois, logo em seguida, né? Quando tiver maiorzinho, fazer primeira comunhão, para que as crianças comecem já a comungar. Então, assim, eu acho assim, o principal é vida de igreja, vida de família, batizar e Eucaristia. Eu acho que isso a gente vai conseguir chegar ao céu com toda a nossa família, né? E por fim, meus irmãos, a gente tem que falar no terceiro tópico, que eu falei no primeiro tópico, que foi criação de Deus, né? Instituição da família. O segundo tópico, modelo de família. E terceiro e último tópico, oração, né? Então, assim, eu estou sem quadro aqui, mas sim, vamos tentar imaginar.
O pai precisa orar pela mãe. E a mãe precisa orar pelo pai. E o pai e a mãe precisam orar pelo filho. E a família, que são esses pai, mãe e filho, precisa ao mesmo tempo orar juntos também. Porque às vezes a gente se apega... às vezes é assim, o pai está orando pela mãe e pelo filho, a mãe está orando pelo pai e pelo filho. Mas é muito difícil, eu falo por mim mesmo, é difícil a família orar junto. E outra coisa, quando a família ora junto, né, tem uma força que Deus derrama sobre essa família, uma proteção, uma fé que aumenta-se fora do normal. Mas vocês não imaginam o poder que tem a oração da família rezando junto. Primeiro, porque Jesus está presente, correto? Segundo, que Maria está presente. Terceiro, que o Espírito Santo está presente. Quarto, os anjos estão presentes. Então, assim, o céu está próximo da gente. A gente só está ensaiando aqui na terra para que possamos ir para o céu. Então, quando a família ora junto, então, assim, os dardos inflamados do maligno caem por terra. Os invejosos caem por terra. As doenças caem por terra. Por causa da oração. Por causa da oração. Né? E, assim, outra coisa, às vezes você pode pensar até que é bobeira, né? Mas não é. Sabe, que antigamente, não sei se vocês lembram, a gente dava benção pai, benção mãe. Isso, né? Isso vem, o mundo vem tirando isso. E tem uma importância muito grande. Então, não sei se no seu lar é dessa forma, mas há tempo ainda de começar. Benção pai, benção mãe, Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus e Nossa Senhora. Então, assim, faz diferença. Faz diferença porque na minha casa a gente pratica isso e eu creio firmemente, né? Na hora que eu deixo eles na escola, na hora de dormir, minha filha não vai dormir sem pedir benção para mim, sem pedir benção para minha esposa. Então, e se esquecer, que é difícil de esquecer, porque já pegou um hábito, né? E eu percebo que ela tem esse carinho, ela gosta de vir benção e receber um beijo para ir dormir. E aí a criança relaxa, dorme na paz do Senhor, né? Então, pedir benção também aos avós, pedir benção também a tia. É importante, né? É importante isso. A gente tentar resgatar essa tradição, né? Dos nossos pais com a Igreja Católica, essa tradição que vem nos ensinando, que acrescenta pra gente, que faz nós exaltarmos Deus em uma pequena bênção. E ao mesmo tempo estão pedindo que Deus proteja os nossos filhos. Então isso é muito importante. E para fecharmos, eu vou ler uma passagem aqui, que é Marcos 5. Marcos 5. Deixa eu abrir aqui. Marcos 5. Então, essa passagem que eu vou falar, porque a gente está falando de oração, né? Então, a gente vai ver agora como é importante a intercessão, né? A intercessão pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, né? Pela sua família. Vamos ler aqui. Marcos 5, de 22 a 42. Tá? Marcos 5, de 22 a 42. E na verdade, a passagem bíblica, né? Ela fala de dois casos ao mesmo tempo, mas a gente vai se apegar só na questão da família do filho. Um chefe da sinagoga chamado Jairo lançou-se a seus pés, ou seja, lançou-se aos pés de Jesus
rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. E aí Jesus foi caminhando, né, até ao encontro da filhinha de Jairo. E desesperado ele estava, né, e com muita insistência pediu: Senhor, me socorre. E na caminhada, indo para a casa dele, chegou uma pessoa e disse: tua filha morreu. Para que ainda me incomodas o mestre? E Jesus ouviu isso. E dirigiu-se a Jairo e disse: não temas, crê somente. Chegando lá, ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, e principalmente aqueles zombadores, tomou o pai e a mãe da menina, e os que levava consigo, entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: menina, ordeno-te, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar. Então, diante do Senhor agora, podemos perceber a importância da intercessão que tem um pai para com a sua família, a esposa para com sua família, a importância de uma oração, de uma intercessão, quando pedimos pelos nossos filhos. Quantas vezes, noites acordadas, com nossos filhos doentes, e a gente desesperado, como esse Jairo estava desesperado. Então, quando estivermos orando, precisamos insistir, como Jairo insistiu. Porque ele sabia que ele poderia tomar um não, mas ele insistiu. Implorou, pediu, com fé, com o coração apertado. E Jesus, meus irmãos, ele escuta a oração de um pai. Ele escuta a oração de uma mãe. Quando pedimos de coração, naqueles momentos difíceis. Por isso, como disse Paulo, salvarei tu e tua família. Tome posse desta palavra, porque nossas famílias irão para o céu. Porque é Jesus que fala: eu salvarei a tua família, mesmo com todas as dificuldades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.